Muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. E hoje, meus amigos, a gente vai falar de uma proposta, de um projeto gigante que o Palmeiras tem pela frente. A gente sabe hoje que a estrutura que o Palmeiras tem vem fazendo do time muito completo, digamos assim. Hoje o Palmeiras ele é um clube que ele não só se destaca pelos seus títulos, ele não só se destaca pela sua parte em equipe, mas ele também tem nas suas ramificações, como a estrutura do estádio ou a estrutura de base que vem se construindo, um grande destaque. E isso faz com que o time trabalhe de uma forma 360, onde todas as categorias ganham pelo menos um título em toda a temporada. Muito legal a forma como o Palmeiras ele gira em si próprio para fazer melhorias em outras ramificações além da sua equipe profissional. A ideia é que em 2023 isso continue e se acelere ainda mais. E embora ali algumas pessoas reclamem da gestão da Leila Pereira e tudo mais, né? A gente fala que falta às vezes investimento, falta às vezes ambição, falta às vezes um pouco o lado da paixão de torcedor. Existem algumas coisas interessantes que vêm sendo movimentadas também no Palmeiras em sentido de melhorar e tornar tudo isso ainda maior do que já é. Com isso, numa entrevista no GE, tanto a Leila quanto o João Paulo Sampaio, que hoje é o coordenador da base do Palmeiras, eles falaram que a ideia é ampliar as estruturas de base. A gente já sabe que essa ideia já é uma coisa que vem da gestão passada, só que hoje fica um pouco difícil porque a academia de futebol, ela fica num parque ecológico, tem uma série ali de regulamentações, leis municipais, proteção ambiental, que acabam burocratizando e travando um pouco a ideia de se construir uma estrutura de base completa em um único local. Isso a Leila, inclusive, falou no Globo Esporte, que é complicado por causa de todas essas amarras. E, além disso, também é um projeto que ficaria, assim, muito mais caro, porque você teria que praticamente começar algo do zero. Então, qual que é a proposta do Palmeiras? E talvez até mais viável financeiramente e também do ponto de vista em qualidade de vida quando a gente fala de atletas da base que vêm de fora para treinar em São Paulo e compor a equipe do Palmeiras, e no futuro se tornar grandes promessas, como acontece com o Endrick, como acontece com o John, com outros jogadores aí que a gente já está vendo começando a aparecer no time principal e já valendo aí bons milhões de reais. Então a visão que o Palmeiras tem é uma visão realmente de ser ali um fornecedor de jogadores, principalmente para a Europa. Obviamente que não pode perder o time, como aconteceu com o Patrick de Paula, como aconteceu com o Wesley, mas a ideia do Palmeiras é cada vez mais ter essa escola de jogadores, onde a gente possa ser ali um fornecedor e fazer com que isso, traga muito dinheiro para o caixa. A ideia do Palmeiras é ter um hotel para os meninos da base. Então hoje o Palmeiras ele tem o centro de treinamento em Guarulhos, que é um centro de treinamento exclusivo da base, só que esse é mais complicado de expandir, é o que a gente falou ali no começo do vídeo. E o Palmeiras hoje também tem ali na Barra Funda o centro de treinamento, onde você treina tanto o time profissional quanto o time sub-20, categoria sub-20 treina lá. Então qual que é a ideia da gestão do Palmeiras? É fazer uma estrutura que seja próximo ali, tanto do Allianz Parque ou da Barra Funda. Um não está muito distante do outro, inclusive também, né, em termos ali de localização geográfico, um é bem próximo do outro. Então a ideia deles é fazer por ali uma estrutura, uma hotelaria, onde o Palmeiras ele vai trazer os jogadores que vêm de fora, e aí esse hotel localizado ali, na região ali mais central de São Paulo, ele vai ficar muito viável nas questões logísticas escolares. Então vai facilitar o acesso do atleta a questões de escola. A visão do Palmeiras, galera, é realmente muito 360 nesse aspecto. É uma visão gigante de engrandecer ainda mais a ideia da sua base. E a ideia do Palmeiras não é só esse hotel, né, essa estrutura completa para trazer jogadores que vêm de fora, que às vezes não têm condições de se manter, e aí o Palmeiras já vai ter uma estrutura própria para poder abrigar e atender. A gente viu o que aconteceu com o caso do Endrick, que foi um exemplo. O Endrick, a família dele não tinha condições de manter o menino aqui. O Palmeiras foi lá e fez toda aquela, né? Ofereceu um emprego pro pai dele, trouxe o pai para São Paulo e tudo mais. E olha só o retorno financeiro e também esportivo que esse menino está dando para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Tem outra coisa legal também, lá na outra academia de futebol, onde todas as categorias de base treinam juntos, o Palmeiras também pretende fazer algumas reformulações, como arquibancadas para alguns lugares, né? A ideia é expandir ali para 2.000 lugares pelo menos, ou seja, aproximar o torcedor da categoria de base. E isso é muito bacana. A gente viu que a Copinha, principalmente nas duas, três últimas temporadas, a Copinha ela cresceu muito. E ela aproximou os torcedores das categorias de base dos jogadores. Antigamente, se você perguntava para um torcedor do Palmeiras quem que eram os jogadores da base, ninguém sabia. Hoje os caras sabem, a escalação completa.
Então, a ideia do Palmeiras também é aproximar isso da sua torcida, fazendo arquibancadas para que o público tenha acesso aos jogos da categoria de base, a treinamentos especiais, apresentações e tudo mais. Então, galera, é uma ideia muito legal. O Palmeiras, ele enxerga hoje que a base ele vai trazer muito retorno financeiro. Isso daqui é muito legal. Um time que tem um estádio maravilhoso, um time que tem uma marca que está se tornando cada vez mais valiosa, um time que tem conquistado grandes títulos, tecnicamente, com a sua comissão técnica de base, com a sua comissão técnica profissional absurda, um coordenador de base que entende tudo a respeito de futebol e da transição de jovens atletas para profissional, e agora uma estrutura completa para abrigar esse atleta e manter ele em São Paulo enquanto ele estiver treinando no Palmeiras. Então, assim, é fantástica essa ideia. Coloquem nas opiniões o que vocês acham de tudo isso. E é isso daí. Forte abraço, valeu, falou.